Irmãos, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez para a celebração deste culto. A nossa oração, por certo, tem sido de que Deus nos abençoe e que dentro do tempo do Senhor nós estejamos de volta aos cultos presenciais para termos o prazer de uma comunhão intensa. Que Deus nos abençoe assim. O texto para a meditação desta manhã se encontra em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 15, onde nós encontramos a seguinte mensagem. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura provação de tribulação. Porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade, na medida dos seus bens e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, também completasse entre vós essa expressão de bondade. Portanto, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda preocupação e no amor que temos despertado em vós, vede que também transbordeis nessa expressão de bondade. Não digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade de vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. E quanto a isso, dou o meu parecer para o vosso proveito, visto que no ano passado fostes os primeiros a começar não só a participar, mas também a desejar fazê-lo. Agora, pois, completai a obra, para que, como houve disposição no desejar, haja também o cumprir, conforme o que possuís. Porque se há disposição, isso é aceitável de acordo com o que alguém possui, e não de acordo com o que não tem. Digo isso não para que haja alívio para outros e sofrimento para vós, mas para que haja igualdade. No tempo presente, a necessidade de outros está sendo suprida pelo que excedeu de vós, para que também aquilo que deles exceder venha a cumprir a vossa necessidade e assim haja igualdade. Como está escrito, ao que muito colheu, nada sobrou, e ao que pouco colheu, nada faltou. Que Deus abençoe a sua palavra. O texto lido, amados, relata o apóstolo Paulo motivando os crentes de Corinto à prática da generosidade para com os pobres cristãos judeus de Jerusalém, que estavam passando uma gravíssima crise devido à perseguição e à fome decorrente da impossibilidade de ter oportunidades no meio de uma sociedade hostil. Lembremos-nos que 30 anos antes, devido à pregação do Evangelho, milhares de pessoas haviam se entregue a Jesus Cristo, e logo depois destas decisões, vieram duras perseguições religiosas e políticas. Por algum tempo, os seguidores de Jesus Cristo, voluntariamente em Jerusalém, entregaram seus bens para apoio geral. Mas com o passar dos anos, a fome e o sofrimento alcançou fortemente a igreja de Jerusalém. É interessante lembrarmos também que em Atos, capítulo 15, nós lemos sobre a Assembleia de Jerusalém, quando líderes resolveram questões doutrinárias e também de prática de vida cristã, mas também fizeram a declaração muito específica
do fundamento da graça de Deus como base da aceitação dos crentes gentios, isto é, os que não eram de origem judaica. Lembremos que Pedro se tornou também pregador aos gentios. E Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 2 e verso 10, ele afirma também a outra ênfase da liderança original, a liderança de Tiago, Cefas e João, ali em Jerusalém. Eles recomendaram que houvesse um cuidado muito especial com os pobres. Na motivação de Paulo para os crentes de Corinto, ele afirmou que eles deviam ofertar generosamente para suprir as graves necessidades dos irmãos da Judéia. Eles precisavam ser cuidados. E para motivar os crentes de Corinto a darem grandes ofertas, generosas ofertas para os irmãos da Judéia, ele apresentou 2 exemplos muito interessantes de generosidade. O primeiro deles é sobre o que lemos nos versos 1 a 7 do texto, portanto, de 2 Coríntios capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 7. Foi o exemplo dos macedônios. É interessante lembrarmos que esta referência aos macedônios é referência direta às igrejas de Filipos, Tessalônica e Bereia. Essas igrejas se demonstraram sensíveis às crises dos irmãos da Judéia, sensíveis ao sofrimento deles, mas também eles sentiam uma grande dívida de amor para quem ou a quem, em muitos sentidos, os tinham ajudado na experiência maravilhosa, tão especial de crer em Jesus Cristo. Várias realidades são reveladas no texto que estamos meditando nele. A primeira dessas verdades é que a graça é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Observemos aqui o primeiro verso. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia. Os macedônios foram generosos porque eles receberam a graça de Deus. A base da nossa mordomia é fundamentalmente o caráter de Deus. Ele é a fonte de todo bem. Ele é a fonte da graça que nós tanto precisamos. Ora, a inteligência que temos é obra da graça de Deus. A saúde que experimentamos é graça de Deus. As oportunidades profissionais são graça de Deus. A orientação segura para a nossa vida é graça de Deus. A beleza que alguns têm, a beleza física de tantas pessoas é graça de Deus. A salvação é, acima de tudo, graça de Deus. As nossas riquezas materiais são graça de Deus. Ora, quando entendemos como os macedônios e temos esta motivação, a graça de Deus que nos foi dada, nós com certeza abandonamos outras motivações tristes, esquisitas, para nos dedicarmos ao Senhor e entregarmos os nossos bens para o seu serviço. Nós deixamos de lado a motivação da culpa, deixamos de lado a motivação de troca de favor, eu dou e Deus me dá na medida. Nós sabemos de textos que falam sobre que Ele derrama bênçãos, e é verdade, com certeza, mas a motivação para a nossa generosidade na obra de Deus não deve ser jamais a ideia de troca de favor. Também não pode ser a busca de status no meio dos crentes, e muito menos o poder, o controle administrativo das atividades da igreja. A nossa generosidade genuína e transbordante tem de ser responso à graça de Deus. Mas há uma segunda verdade interessante que está no segundo verso.
que diz assim: pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. Nós vemos por aqui a verdade que pobreza não é impedimento para o exercício da generosidade. Jamais, jamais. O caso aqui não é os ricos dando para os pobres, mas sim os pobres dando generosamente para aqueles mais pobres ainda do que eles. Os macedônios, que foram tão generosos, estavam cheios de tribulação. Nós sabemos que quando há tribulações, quando há inseguranças, algumas pessoas deixam de ser generosos, porque ficam assim muito atemorizados com o dia de amanhã. Mas aqueles que, de fato, sabemos que é a vontade de Deus que nós participemos generosamente da vida dos sofredores, nós continuamos a dar, não importam as circunstâncias, pois sabemos que Deus é quem supre para nós tudo o que precisamos. Os macedônios, na sua experiência de generosidade, eles confiavam em Deus. Eles sabiam que Deus continuaria cuidando deles. Há muitos exemplos de generosidade no nosso meio. Graças a Deus por estes maravilhosos exemplos. Quando eu penso sobre generosidade na pobreza, eu penso sobre dois irmãos que já estão na glória, Francisco e Clotilde, com quem tivemos o privilégio, muitos de nós, de conviver por bom tempo. Pobres, poderíamos dizer paupérrimos, mas cheios da graça de Deus e grandemente generosos com a obra do Senhor. Há uma outra verdade interessante também neste texto, que podemos tirar deste texto. A generosidade é privilégio e não uma obrigação dolorosa. É isto que nos dizem os versos 3 e 4. Porque eu posso dar testemunho de que deram, os macedônios, de livre vontade na medida dos seus bens e até acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Que coisa interessante. Generosidade era entendida, e devemos entender assim também, é privilégio e não uma obrigação dolorosa. Eles deram voluntariamente. Não havia uma pressão da liderança para que eles se envolvessem nesta ação para o benefício dos crentes pobres da Judéia. É interessante que há na Bíblia, em Êxodo, no capítulo 36, versos 2 a 7, uma história muito interessante a respeito de um tempo de extrema generosidade. E este texto vale a pena relembrarmos. Vamos dizer que esta extrema generosidade é algo absolutamente singular para alguns momentos da vida dos homens. Mas este exemplo é muito precioso, porque fala sobre uma generosidade tal, e graças a Deus está esta palavra registrada na Bíblia Sagrada. Eu leio a partir do verso 2 e até o verso 7. É quando Moisés, devido à extrema generosidade do povo para a construção do tabernáculo, ele teve de dar uma ordem para que eles parassem de dar. Vale a pena ler o texto para a lembrança e a nossa inspiração. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem Deus dera sabedoria, isto é, a todo aquele cujo coração o moveu a fazer a obra, e eles receberam de Moisés toda a oferta que os israelitas tinham dado para realizar a obra do santuário. E o povo continuava a trazer ofertas voluntárias todas as manhãs, até que cada um dos homens hábeis que trabalhavam na obra do santuário e interrompeu o serviço que fazia e
todos disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para a realização da obra que o Senhor ordenou que fosse feita. Por isso Moisés deu uma ordem, proclamada por todo o acampamento, dizendo: ninguém, seja homem, seja mulher, traga mais nada como oferta para o santuário. Assim o povo foi proibido de levar mais, pois o que tinham era suficiente para toda a obra e ainda sobrava. Quando somos tocados pela graça de Deus e entendemos quem Deus é, tão maravilhoso, tão poderoso, tão abençoador, nós nos tornamos muito generosos. Lembremos-nos, generosidade é um privilégio, não deve ser uma mera obrigação. Há uma quarta verdade interessante no texto, é que nós lemos que o segredo, e aprendemos que o segredo da generosidade é a dedicação a Deus. Observemos o texto inicialmente lido. O texto diz assim: e não somente fizeram, verso 5, o que esperávamos. O acontecimento foi além do que Paulo esperava. Mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Primeiro, a pessoa entrega a sua vida a Deus. E depois de ter entregue a vida, entrega a sua oferta, entrega a sua contribuição. Jesus, certa feita, falou sobre o excesso de preocupação com riquezas e bens. Nós, com certeza, a maioria de nós lembra este texto, porque ele é muito citado. E para nossa inspiração, eu quero citar mais uma vez, ler mais uma vez. Capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 19, palavras de Jesus. Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem, nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O coração dos macedônios estava no cumprimento da vontade de Deus, por causa da sua graça. O coração deles estava aí. Era o tesouro. O coração deles estava nesta verdade, É interessante, muito interessante, nós reconhecermos que ele diz, o apóstolo Paulo diz, não, eles excederam nossas expectativas, se entregaram primeiro ao Senhor. Mas no verso 5, na última parte, a parte B, diz assim, e a nós também. Esta é uma palavra importante, porque se os macedônios também se entregaram à liderança, o apóstolo Paulo, isto quer dizer, afirma para nós que relacionamentos são extremamente importantes. Na igreja, a comunhão é fundamental para a vida. Recentemente, em debates, inclusive de cunho político, à luz desta discussão a respeito de a igreja pode ou não pode reunir-se presencialmente, nós ouvimos uma palavra muito direta e com fundamento bíblico a respeito do valor da comunhão, o valor da comunhão. A comunhão tem a ver com nós valorizarmos o nosso semelhante cristão, irmão em Cristo, e nos aplicarmos ao bem deles. Aqui os macedônios se aplicaram não apenas quanto à generosidade aos irmãos pobres da Judéia, mas também ao apóstolo Paulo e à liderança, podemos chamar a liderança da igreja. É lamentável que em nosso tempo alguns tenham desprezado a igreja, a comunhão da igreja, porque a igreja é muito importante. Uma aplicação até aqui que nós podemos fazer é perguntar a nós mesmos o que pergunto a mim: como eu posso me tornar excelente nas minhas expressões de
generosidade. Claro, lembrando que generosidade é dom de Deus, que a pobreza não deve impedir, porque não impediu os macedônios, não deve impedir a minha generosidade. Devo entender que generosidade é privilégio e não sofrimento. E o segredo é a minha dedicação a Deus. Mas também eu me torno mais excelente na prática da generosidade quando eu observo bons exemplos à minha volta, sim, na igreja, no meio da família, tantas vezes, e imito aqueles que são generosos. Na minha vida eu tenho uma experiência muito interessante e marcante para mim, quando eu fui muito ajudado por uma mulher que me auxiliou nos meus estudos no exterior, chamada Laura Sampson. Que mulher generosa! Ela tinha um moto na sua vida que é inesquecível e que tenho repetido em algumas ocasiões, inclusive aqui na primeira igreja batista de Manaus, e pessoas me dizem que esta simples afirmação os tem ajudado tremendamente. Esta mulher generosa dizia assim: só os vivos dão, os mortos deixam. E eu quero ser uma serva do Senhor que dá. Portanto, faz isso agora. Que inspiração. Em outras áreas nós precisamos de inspiração daqueles que têm se demonstrado excelentes no que fazem. Busquemos a excelência quanto à generosidade. Mas há no texto um outro exemplo de generosidade. Digamos assim, este é o exemplo acima de todos os demais. Porque no verso 9 nós lemos assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Jesus era rico e se fez pobre. Este é um exemplo, o exemplo de Jesus, para nós admirarmos, para nós procurarmos entender, mas para nós buscarmos crescer continuamente em direção à generosidade do Senhor Jesus. O alvo, a generosidade de Jesus, é extremamente elevado. Pensemos, quando é que ele era rico? Ele era rico antes de chegar ao mundo, quando vivia na glória e na presença do Pai, na glória. Mas o texto, inclusive um hino que nós cantamos, diz assim: Deus seu da glória e homem se fez. Ele veio ao mundo por causa do projeto que aceitou para a sua própria vida. E aqui no mundo ele foi realmente pobre. Seus pais eram pobres, ele era pobre. A cidade em que vivia era uma cidade praticamente inexpressiva naquele mundo. Ele não tinha, de fato, uma educação humana formal, mas era e sempre foi o Filho de Deus. Ele não tinha nem casa. Certa feita ele disse para os discípulos: olha, as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E esta não era uma reclamação, era uma afirmação de uma grande verdade sobre a sua vida. E por isso ele exigia também de seus seguidores que levassem muito a sério o cumprimento da vontade de Deus em suas vidas. Tudo o que pudéssemos experimentar, a riqueza do relacionamento com Ele na salvação, Ele nos ofereceu, mesmo pobre como Ele era. Ele foi pobre, mas Ele nos enriqueceu. No texto, Ele enriqueceu a muitos. Amados, como os macedônios, nós precisamos ajudar os pobres. Aliás, a maioria no mundo é pobre. Há quanto tempo você não olha para a pirâmide social, não apenas no Brasil, mas no mundo? A maioria é pobre.
mas há também os que são espiritualmente pobres, e é nosso dever também ajudá-los com a mensagem do Evangelho, para que experimentem também a riqueza que nós temos, a riqueza que só Jesus Cristo dá quando nele confiamos. Há um exemplo de pobreza no mundo, pobreza de crentes da igreja perseguida em muitos países deste mundo. Precisamos nos lembrar deles, especialmente quando nos esforçamos pelo trabalho missionário, que tem a ver com a promoção do Evangelho, mas com o cuidado das necessidades físicas desses irmãos, por vezes, lamentavelmente, esquecidos, a igreja perseguida. Mas há um terceiro ponto que quero levantar, é que após Paulo motivar com muita sabedoria e tato os de Corinto para se envolverem generosamente em uma oferta para os crentes pobres lá da Judéia, onde ele foi, por exemplo, no verso 7, ele foi no verso 7 deste texto, tão positivo, porque ele disse assim: portanto, assim como tendes transbordado em tudo, ele começa a falar sobre coisas especiais que ele via na maioria, eu diria, de um bom número de crentes ali em Corinto, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a preocupação e no amor que temos despertado em vós. Vede também que transbordeis nessa expressão de bondade. Está falando sobre, aqui, nesta última parte, em generosidade. Mas aí, com o decorrer do texto, nós aprendemos outras coisas. Paulo tem muito tato para dirigir a sua palavra aos de Corinto, que ele quer que se tornem generosos. Versos 8 em diante. Não digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza, já comentamos. E quanto a isso, dou o meu parecer para o vosso proveito, visto que, observem isto, no ano passado fostes os primeiros a começar não só a participar, mas também a desejar fazê-lo. Verso 11, agora, pois, completai a obra, para que assim como houve disposição ao desejar, haja também o cumprir conforme o que possuís. Porque se há disposição, isso é aceitável de acordo com o que alguém possui e não com o que alguém não tem. No verso 10 nós encontramos a lembrança da manifestação inicial de entusiasmo e no desejo de fato, ajudar os outros. Mas o apóstolo Paulo está, de fato, com muita habilidade falando de que eles deixaram aquele desejo, aquela intenção de lado, e era preciso retomar o voto. Houve no meio de Corinto iniciar assim muito entusiasmado a respeito da atividade de ajudar os crentes lá da Judéia, mas eles haviam cessado neste desejo de abençoar os irmãos. Provavelmente eles aceitaram, no meio de muita emoção, a oportunidade de ajudar. Mas o apóstolo Paulo está lembrando que eles precisam voltar a isso. Nos versos 10 e 11 eu li que, de fato, há um princípio aqui interessante que é afirmado. É que Deus espera, e por isso o apóstolo Paulo esperava, Deus espera que aqueles que fazem algum voto, cumpram os seus votos. Em Eclesiastes, no capítulo 5, versos 4 e 5, nós temos um texto precioso a respeito desta questão de cumprir votos. O texto diz exatamente assim: quando fizeres algum voto a Deus, não demores a cumpri-lo,
porque ele não se agrada de tolos. O que votares, trata de cumpri-lo. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Podemos pensar em muitas áreas da experiência e da obra cristã que têm sofrido por causa da falta de cumprimento dos votos feitos no meio de grande emoção. Por exemplo, a obra missionária, perto e longe. Também, muitas vezes, as pessoas têm se descurado do cumprimento dos votos na sua vida familiar, na aliança do casamento, os votos de fidelidade e manutenção do relacionamento até que a morte os separe, sim. E até outras promessas que fazemos, porque nos sentimos tocados pelo Espírito de Deus para prometer algo a algum necessitado. Muitas vezes, um presente, um valor para ajudar uma pessoa pobre e em grave crise na solução do problema. O que o apóstolo Paulo está de fato dizendo para os de Corinto, neste ponto, ele está dizendo, olha, se arrependam de ter feito votos e abandonado os votos. Cumpram seus votos, porque esta é a vontade de Deus. Mas há um outro princípio aqui, é que generosidade, amados, segundo o texto do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 8, versos 1 a 15, não tem a ver com o valor da oferta, o quanto da oferta, mas sim com a atitude, com a motivação para a participação generosa. Pois Deus não compara valores como nós, às vezes, comparamos. Ora, é um exemplo maravilhoso deste fato, de que Deus não vive comparando valores, né? o quanto é dado, mas a atitude é o que nós encontramos em Lucas, no capítulo 21, nos poucos versos 1 a 4. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre das ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas. E disse Jesus, em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, porque todos aqueles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Voltemos o nosso pensamento mais uma vez aos macedônios. Eles deram da sua pobreza e no meio de grande sofrimento, verdadeiramente, generosidade autêntica, íntegra, não tem a ver com o valor, mas a atitude dos macedônios, bem como a atitude da viúva pobre, é a atitude de total, completa entrega a Deus, completa dependência dele. Um terceiro princípio é a generosidade legítima tem como alvo, o texto sagrado nos diz assim nos versos 12 a 14, os alvos são igualdade e mutualidade. Vamos ao texto diretamente. Diz assim o texto, porque se há disposição, isto é aceitável, de acordo com alguém possui, e não de acordo com o que não tem. Digo isso não para que haja alívio para outros e sofrimento para vós, mas para que haja igualdade. No tempo presente, a necessidade de outros está sendo suprida pelo que excedeu de vós, para que também aquilo que deles exceder venha a suprir a vossa necessidade, e assim haja igualdade. Então, são os 2 princípios, os 2 alvos, quero dizer, igualdade e mutualidade. Igualdade, cada um participa conforme o que tem, não com o que não tem. A ideia é que todos participem, como cada um pode, todos iguais nesta oportunidade, a oportunidade de participar.
Há diferenças nas condições de participação, mas todos podem participar. Também devemos lembrar que o cuidado mútuo é um princípio importante. Como hoje eu ajudo alguém, porque eu estou a ponto, eu preparado para isso, alguém em um outro dia, possivelmente na minha necessidade, poderá também me ajudar. O texto que é citado por Paulo agora no término deste texto é aquele texto que apresenta a história do povo de Deus no deserto, sendo suprido pelo maná, literalmente o pão que caiu do céu, e que recebem todos o suficiente, cada um recebe cada dia o que é necessário. A medida de Deus é certa para suprir a nossa necessidade. Esta história se encontra, como bem sabemos, em Êxodo, no capítulo 16, versos 17 e 18. Portanto, amados, à luz destes exemplos inspiradores que são apresentados por Paulo para motivar os de Corinto à generosidade, o exemplo dos macedônios e especialmente o exemplo absolutamente superior de Jesus Cristo, à luz destes exemplos, a pergunta é: como tem sido a minha participação financeira no cumprimento da vontade de Deus porque este é o tema do texto, sobre o meu cuidado com os necessitados, com os pobres. Também é uma excelente questão que podemos levantar, como eu tenho cumprido os votos que fiz perante Deus no tocante à obra missionária? Como tenho cumprido os meus votos quanto aos meus relacionamentos humanos, para os quais Deus tem orientação segura para nós? Por exemplo, na família. A minha oração, a nossa oração deve ser que Deus nos ajude a ser mordomos fiéis. Um bom título para todo este texto a respeito dos macedônios. Para que o nome de Deus seja exaltado por todos aqueles que ajudamos, todos aqueles que auxiliamos, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.